Pra galerinha que adora, tá chegando o primeiro áudio do livro, O Diário de um Banana, Bons Tempos. Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais e é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então, valeu! Observação: este livro é o 10º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Sinopse do livro. A vida era melhor antigamente, pelo menos é o que dizem. Mas Greg Heffley, um garoto bastante acostumado ao conforto do mundo moderno, não concorda muito com isso. E uma decisão polêmica vai colocar o seu paraíso tecnológico em curto-circuito. Todos em sua cidade decidem dar um tempo dos aparelhos eletrônicos. Dentro e fora de casa, Greg terá que enfrentar o dia a dia à moda antiga. Será que ele vai conseguir sobreviver do mesmo jeitinho que se fazia nos bons e velhos tempos? Mês: setembro. Dia da semana: sábado. Os adultos vivem falando dos bons tempos e de tudo como era muito melhor quando eles eram crianças. Acho que eles têm a inveja, porque na minha geração existe um monte de coisas tecnológicas bacanas que na infância deles não tinha. Mas quando eu tiver filhos, com certeza vou falar o mesmo que os meus pais dizem hoje. A mamãe vive dizendo que quando ela era jovem, tudo era melhor, porque todo mundo se conhecia e a cidade era como uma grande família. Para mim isso não parece muito melhor não. Prefiro ter privacidade e com certeza não ia querer todo mundo se metendo nos meus assuntos pessoais. A mamãe diz que o problema da sociedade de hoje é as pessoas ficarem com o nariz enfiado numa tela o tempo todo, sem se preocuparem em conhecer quem está ao redor. Eu discordo completamente da mamãe nessa questão. Na minha opinião, um pouco de distanciamento é uma coisa boa. A mamãe anda circulando pela cidade com abaixo-assinado, sugerindo que as pessoas parem de usar os celulares e outros aparelhos eletrônicos por 48 horas. Ela precisa de 100 assinaturas para levar a petição à prefeitura, mas está difícil arrumar gente disposta a assinar. Só espero que ela desista dessa ideia logo, porque é um pouco cansativo para a gente ficar fingindo que nem conhece a mamãe. Sinceramente, não entendo por que ela acha necessário andar para trás. Até onde eu sei, as coisas não eram lá muito divertidas no passado. Pensa bem, a gente nunca vê ninguém sorrindo naquelas fotos em preto e branco. Antigamente as pessoas eram bem mais duronas do que hoje em dia, mas os seres humanos evoluíram e agora precisamos de coisas como escova de dentes elétricas, shoppings e sorvetes de casquinha para sobreviver. Aposto que nossos ancestrais ficariam decepcionados com o que nos tornamos, mas depois que inventaram o ar-condicionado, não tem mais volta. Ficamos tão mimados que daqui a pouco nem vamos precisar sair de casa se não quisermos. Do jeito que as coisas vão, daqui a 1000 anos os seres humanos não vão mais ter coluna vertebral. Algumas pessoas reclamam que toda essa tecnologia transformou a gente num bando de molengas. Mas se quer saber, eu não acho isso ruim. Hoje em dia existe um monte de coisas inúteis que fazem a gente viver melhor, como os lencinhos umedecidos. As pessoas usaram papel higiênico comum por centenas de anos, mas aí algum gênio veio com a ideia que virou o jogo. O que me impressiona de verdade foi o tempo que levou para a humanidade ter essa ideia. Francamente, não acredito que o cara que inventou a lâmpada elétrica não tenha sido capaz de pensar numa coisa simples como lenços umedecidos. E quem sabe o tipo de coisas malucas ainda vão inventar para facilitar nossa vida. Seja lá o que for, vou ser o primeiro a querer comprar. Mas se a mamãe quiser do jeito dela, seremos obrigados a viver como as pessoas viviam antes de existirem computadores, celulares e lenços umedecidos. E de verdade, não consigo imaginar a vida em um mundo sem lencinhos umedecidos. Dia da semana: domingo. O papai falou que quando ele era pequeno, as crianças passavam as férias brincando na rua e só precisavam entrar em casa na hora de jantar. Bom, isso é basicamente o oposto do que foram as minhas férias de verão. Passei julho e agosto na maratona de cinema, e tudo o que eu fiz foi ficar sentado numa sala de projeção com ar-condicionado, 8 horas por dia. A principal razão para me inscrever na maratona de cinema foi porque pensei que seria uma coisa só pra gente que leva filmes a sério como eu. Mas descobri que, na verdade, era só um lugar onde os pais deixavam os filhos para não precisar gastar com babá. O lado ruim de passar tanto tempo no escuro era que no fim do dia, os meus olhos demoravam meia hora para se readaptar à luz do sol. Me inscrevi na maratona também, para sair um pouco de casa.
Desde que a gente arrumou um porco de estimação, ficar por aqui não tem sido fácil, principalmente na hora do jantar. Para deixar claro, eu acho uma péssima ideia deixar o porco comer à mesa, porque ele já pensa que é humano. Agora só falta ele achar que está em pé de igualdade com o resto da família. Assim que o porco chegou, a mamãe achou que ia ser divertido ensinar uns truques para ele. Se ficasse em pé sobre as patas traseiras, por exemplo, o bicho ganhava um biscoito. Daí o porco aprendeu a andar e nunca mais voltou a ficar sobre as 4 patas. Para piorar, meu irmãozinho Manny pôs um short dele no bicho, e agora parece que a gente tem um personagem da Disney em casa. A mamãe costumava levar o porco para passear na rua, mas desde que ele começou a andar sobre 2 patas, resolveu que não precisava mais da coleira. A mamãe ficou com medo de que ele fugisse e nunca mais voltasse, então arranjou uma coleira com chip rastreador e sistema GPS. Mas toda vez que a mamãe põe a coleira no porco, em 5 minutos ele arranca. Como ele faz isso é um mistério, já que os porcos não têm polegares. Então agora o porco entra e sai quando quer, e vai saber onde passa a maior parte do tempo. E o pior, eu tenho hora para chegar em casa, mas o porco não. Acho que oferecer tanta mordomia para o porco foi uma péssima ideia. Um dia os porcos vão dominar o mundo, e a minha família será culpada pelo início do apocalipse. Nem implicaria com o porco se ele não atrapalhasse a minha vida. Eu me atrasei para o primeiro dia de aula porque ele se enfiou no banheiro e não saía mais. Com aquele porco em casa, eu estava ansioso para que as aulas começassem logo, mas foi só chegar lá para perceber que tudo continuava a mesma coisa de sempre. E sendo bem sincero, parece que estou no ensino fundamental há uma eternidade. Eu precisava variar um pouco as coisas para não pirar, então na primeira semana de aula, virei voluntário no programa Parceiros de Lição de Casa. Mas a principal razão para eu ser voluntário é poder faltar na terceira aula, que é a de música com a senhora Graziano. Para você ter uma ideia, a senhora Graziano deu aula de música para o meu pai, quando ele tinha minha idade. E pelo jeito, passar 30 anos ensinando a garotada a tocar instrumentos acaba afetando a pessoa. Na semana passada, conheci meu parceiro de lição de casa, um moleque chamado Frio. Não sei por que ele se inscreveu no programa. Ele é do tipo que lê revistas científicas e livros universitários por diversão. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, Frio me mostrou a lição de casa dele. Basicamente um desenho para pintar e um caça-palavras. Frio avisou que não precisava de ajuda e pediu para dar uma olhada na minha lição de casa. Eu tinha pelo menos 1 hora de problemas de matemática para resolver e um trabalho de geografia que ia me tomar mais 2 horas, mas Frio deu conta de tudo em 15 minutos. E além de ser rápido, ele era bom. Entreguei as tarefas no dia seguinte, e quando recebi a correção não tinha erro nenhum. No começo fiquei meio assim de receber a ajuda de um menino do 3º ano, mas aí concluí que os parceiros de lição de casa existem justamente para ajudar uns aos outros. Então sempre que encontro o Frio, simplesmente entrego uma pilha de trabalhos e deixo ele à vontade. Até onde eu sei, assim todo mundo fica satisfeito. Minha única reclamação sobre o Frio é que às vezes ele exagera. Ele ficou entediado com as minhas lições de casa. Daí começou a inventar umas tarefas para fazer como desafio. Um dia ele escreveu um artigo científico e juntou com a minha lição, para ver se vinham uns créditos extras. Por sorte percebi antes de entregar. Por um tempo me senti bem em ter ajuda na lição de casa, mas andei pensando ultimamente que como fui eu que descobri o Frio, mereço algum tipo de reconhecimento quando ele começar a alçar voos mais altos. Dia da semana, quarta-feira. Como se a casa já não estivesse lotada. Agora o vovô está morando com a gente. O aluguel subiu demais nas Torres do Descanso, o condomínio para idosos. Por isso ele não tinha como continuar lá. Então a mamãe convidou o vovô para morar com a nossa família. O papai não gostou da ideia, apesar de o vovô ser pai dele. Mas a mamãe falou que seria como antigamente, 3 gerações sob o mesmo teto. A mamãe tem uma imagem perfeitinha demais de como as coisas eram, porque a minha ideia da vida naquela época é completamente outra. Estava de boa com a ideia de o vovô vir morar aqui, até descobrir o que isso custaria para mim. A mamãe deixou o vovô escolher o quarto em que ia ficar, e lógico que ele escolheu o meu. Isso significava arrumar outro lugar para dormir. Minha primeira ideia foi o quarto de hóspedes, mas esqueci que era lá onde o porco ficava. E de jeito nenhum vou dividir o sofá-cama com um animal de fazenda. Descartei o quarto do Roderick logo de cara, porque dormir com ele seria pior ainda. A última opção era dividir o quarto com o Manny. Então peguei o colchão inflável e coloquei no chão. Mas dormir no quarto do Manny também não é fácil. A mamãe lê para ele todos os dias antes de dormir,
E às vezes as histórias são bem longas. Na verdade, desconfio que o Manny tenha escolhido os livros mais grossos, só para me irritar. As coisas andam meio tensas, desde a chegada do vovô. Dá pra ver que ele não concorda com o jeito como a mamãe e o papai estão criando a gente, apesar de nunca dizer nada. A mamãe está tentando ensinar o Manny a usar o banheiro há uma eternidade. Agora ela resolveu testar uma técnica chamada sem calças depois do jantar. E é exatamente o que o nome sugere. A ideia é que quando vier vontade de fazer alguma coisa, o Manny corra direto para o banheiro. Mas o Manny simplesmente fica zanzando pela casa, sem nada da cintura para baixo. E quando não aguenta mais, se esconde atrás da poltrona da sala. Acho que o papai não gosta muito desse negócio de sem calças depois do jantar. E fica ainda mais sem graça com a coisa toda tendo o vovô por perto. Está na cara que a presença do vovô estressa o papai. E toda vez que algum de nós pisa na bola, ele fica ainda mais tenso. O que parece irritar mais o papai é quando um de nós pede para a mamãe fazer algo que deveria saber fazer sozinho. Ontem pedi para a mamãe abrir um burrito de micro-ondas para mim, porque sempre me atrapalho com embalagens plásticas. Mas o papai começou a falar um monte. Disse que se eu acabasse numa ilha deserta com 1000 burritos de micro-ondas, morreria de fome, porque não ia saber abrir a embalagem sozinho. Respondi que as chances de eu acabar em uma ilha deserta com 1000 burritos de micro-ondas eram mínimas, mas o papai falou que não era essa a questão. Ele disse que se eu não aprender a fazer as coisas sozinho, nunca vou aprender a me virar no mundo real. Outra coisa que o papai não gosta é a mamãe ainda me ajudar a ficar pronto para a escola toda manhã. Ela escolhe minhas roupas na noite anterior e deixa um cartaz na parede da cozinha para me orientar. Acho que o papai ficou com vergonha daquele cartaz, porque outro dia ele arrancou da parede. Só que sem meu guia de arrumação. Acabei me enrolando todo com a ordem das coisas e calcei as meias por cima do tênis. Esses dias parece que o papai ficou esperando para me pegar no flagra. Hoje de manhã esqueci de tampar a pasta de dente e o papai veio com tudo. Para mim não era nada demais, mas o papai começou um longo discurso sobre coisas à toa que têm graves consequências. Ele falou que se eu vivesse na época do Velho Oeste e fosse minha responsabilidade apertar os parafusos das rodas da carroça, mas esquecesse de fazer isso, a roda ia cair e a família toda seria devorada por lobos. Achei o papai dramático demais, mas eu fiquei sim me sentindo meio culpado por não tampar a pasta de dente. Não sou o único que anda irritando o papai. O Rodrick vem dando nos nervos dele também. Sempre que precisa pôr gasolina na van, o Rodrick pede dinheiro para a mamãe. Só que umas noites atrás, ele cometeu o grande erro de fazer isso na frente do vovô. O papai falou que dali em diante, o Rodrick ia ter que abastecer a van com o próprio dinheiro. Quando o Rodrick perguntou como, o papai falou que estava na hora dele arrumar um emprego. Então a mamãe ajudou o Rodrick a procurar nos classificados um trabalho que não exigisse qualificação ou experiência. Por fim, encontraram o anúncio de uma loja que ficava a uns 15 minutos de casa. Eu fui à sorveteria Moda Antiga no ano passado, comemorar o aniversário do Hawley, e essa experiência arruinou para sempre o meu gosto por sorvete. Eles têm uma sobremesa no cardápio chamada Enche-Pança, que vem com 40 bolas de sorvete em uma bandeja enorme, e quando se escolhe todos os sabores possíveis, a coisa toda vira uma gororoba cinzenta. A sorveteria Moda Antiga é um daqueles lugares onde todos os funcionários cantam com a gente, na hora do parabéns. Esse tipo de coisa me deixa bem sem graça, porque está na cara que eles preferiam estar fazendo qualquer outra coisa. O Rodrick fez a entrevista na mesma semana, e acredite se quiser, ele conseguiu um emprego. Sábado à noite foi o primeiro turno de trabalho dele, e a mamãe achou que seria uma boa ideia aparecer de surpresa para dar um incentivo. Quando a gente chegou lá, ele não estava em lugar nenhum. A mamãe ficou bem preocupada, mas no fim encontramos o Rodrick nos fundos da loja. A mamãe não ficou feliz de ver que o Rodrick era o encarregado do lixo e foi falar com o gerente. Mas o gerente explicou que o Rodrick precisava começar de baixo e que todos que iam trabalhar lá passavam por isso. Com certeza o Rodrick achou que a gente fosse embora depois daquilo, mas a mamãe queria marcar presença de qualquer jeito. Quando o Rodrick tirou seu intervalo de 15 minutos, a gente ficou com ele lá na salinha dos funcionários. O Rodrick passou o resto da noite tirando o lixo da cozinha e levando para a lixeira. Acho que a mamãe queria continuar de olho nele mais um pouco. Então ela falou para o garçom que era aniversário do Manny, e ele chamou todos os funcionários para nossa mesa. Seria melhor se a mamãe não tivesse feito isso, porque se tem uma coisa que estraga o apetite de qualquer um, é o cheiro do chorume. Dia da semana, segunda-feira. Ultimamente, a mamãe tem incentivado o vovô a contar pra gente como eram as coisas quando ele era criança. Segundo o vovô, quando ele era pequeno não existia televisão,
nem nada do tipo. Por isso as crianças passavam a maior parte do tempo ao ar livre, se divertindo com brincadeiras como a de chutar lata. Os adultos vivem dizendo que a brincadeira de chutar lata era o máximo. Uma vez, eu e o Raul experimentamos para ver qual era a graça, mas desistimos depois de uns 30 segundos. O papai contou que quando era criança, passava o dia brincando ao ar livre com seu amigo Gilles, usando somente a imaginação. Bom, eu e o Raul até tentamos usar nossa imaginação, mas o pai dele acabou com a brincadeira logo de cara. O papai falou que hoje em dia as crianças são super protegidas. Disse que quando era pequeno, ele e o Gilles andavam para cima e para baixo o tempo todo. Não precisavam nem avisar para os pais onde estavam indo. Mas a mamãe disse que antigamente era muito mais seguro e que hoje em dia é perigoso demais sair sem um adulto por perto. O papai respondeu que até podia ser verdade, mas que garotos como o Raul e eu já deveriam saber como se virar sozinhos. O papai contou que na minha idade, ele e o Gilles enterravam coisas pela cidade toda. Assim, se alguém arrumasse encrenca, eles tinham como revidar. Já o vovô contou uma versão diferente dessa história. Ele falou que o papai e o Gilles atacaram a gaveta de talheres da cozinha, e foi isso que saíram escondendo pelo bairro. Quando a vovó percebeu que os garfos e as facas estavam desaparecendo, obrigou os dois a desenterrar tudo e devolver. Depois disso, o papai e o Gilles arrumaram os talheres de plástico. Daí começaram a discutir se um garfinho daqueles podia ou não ser usado para autodefesa, e a coisa ficou feia. Gilles contou para a mãe dele o que o papai fez, e mostrou as marcas do garfinho de plástico como prova. Acho que as coisas eram mesmo diferentes antigamente, porque a mãe do Gilles agarrou o papai no colo e bateu nele. Esse é o problema de ser tão saudosista. A pessoa só se lembra das coisas boas, mas acaba se esquecendo de quando levou uma surra da mãe de seu melhor amigo. Dia da semana. Quarta-feira. Pensei que o vovô fosse ficar com a gente só um tempinho, até encontrar um lugar mais barato que as Torres do Descanso. Mas agora estou começando a ficar com medo de que a mudança seja permanente. E isso não é nada bom. Eu não sei se é humanamente possível dividir o quarto com o Manny por mais tempo. Para começar, não é nada digno dividir o quarto com alguém que não usa calça depois do jantar. Mas o vovô também não é mole. Quando saiu das Torres do Descanso, a namorada dele, Darlene, terminou o relacionamento. E ultimamente ele está na fossa. Anda pela casa só de cueca e roupão. Então sem chance de trazer meus amigos aqui. Pensei o seguinte, quanto antes ele voltar a namorar, mais cedo vai sair de casa. Daí ensinei o vovô a conhecer pretendentes pela internet, para ajudar a acabar logo com aquela fossa. Só que acabei criando um monstro. Agora o vovô fica 24 horas por dia no computador e tem pelo menos uns 50 relacionamentos rolando ao mesmo tempo. Não tenho ideia de como ele sabe o que fala com cada uma de suas amigas. As coisas também estão começando a mudar para o Roderick. Ele contou para a mamãe que foi promovido. Então hoje à noite todo mundo vai se espremer no carro para ir até a sorveteria dar um apoio moral. Não sei se dá para chamar a mudança de função do Roderick de promoção. Ele agora se veste de velho Tobias, o mascote da sorveteria. Parece que o velho Tobias anterior foi demitido, depois de ter sido visto sem a cabeça. Acho que no mundo dos mascotes, essa é uma das piores coisas que pode acontecer. A função do velho Tobias é andar pela sorveteria e passar de mesa em mesa, alegrando a criançada. Mas, pelo que notei, o efeito é justamente o contrário. Na verdade, as crianças parecem detestar o velho Tobias. Quando a gente chegou lá, o Roderick estava levando boladas de tudo quanto era lado. O Roderick falou para a mamãe que o gerente avisou que se ele fosse pego sem a cabeça do velho Tobias, seria demitido na hora. Por sorte, um dos olhos da fantasia era removível. Assim, o Roderick podia se manter hidratado. Estou começando a me perguntar se o cara que se vestia de velho Tobias não quis ser despedido de propósito. Se eu fosse apostar quanto tempo o Roderick duraria naquilo, ia dizer 2 semanas no máximo. Dia da semana. Sexta-feira. Na escola não se fala outra coisa, além da excursão para a fazenda Mãos à Obra, que vai ter no mês que vem. No ano que estou na escola, todos os alunos passam uma semana por lá para dormir em chalés de madeira e aprender sobre a natureza e o trabalho duro do campo. Com certeza é uma viagem ótima para quem gosta desse tipo de coisa, mas eu já decidi que vou ser o único aluno a ficar aqui, quando o ônibus sair. E enquanto o resto dos alunos estiver suando no meio do mato, vou estar na biblioteca da escola, desfrutando do conforto do mundo moderno. A mamãe está tentando me fazer mudar de ideia, porque acho que vou me arrepender se não for. Duvido que isso aconteça. Já ouvi umas histórias horrorosas de pessoas que foram para a fazenda Mãos à Obra. Além disso, lembro bem das cartas do Roderick quando estava lá.
O Roderick ficou um pouco traumatizado com a experiência. Quando voltou da viagem, se enfiou na cama e não saiu mais durante todo o fim de semana. Hoje era o último dia para escolher com quem as pessoas queriam dividir o quarto, e no almoço estava todo mundo negociando para conseguir um bom chalé. Fiquei satisfeito por ter decidido não ir, pois não estava mesmo a fim de encarar todo aquele drama. Fiquei meio mal por causa do Hawley, já que ele estava contando em dividir um beliche comigo. Quando contei que não ia, ele saiu procurando alguém que ainda tivesse uma vaga no chalé. Mas já no fim do recreio, as coisas não estavam muito boas pro lado dele. Eu não posso ficar me preocupando com o Hawley. Tenho os meus próprios problemas para resolver. Na segunda-feira, a mamãe e o papai receberam uma carta da escola, convocando os dois para uma reunião extraordinária. Passei a semana inteirinha morrendo de medo. Pensei ter esquecido de riscar o nome do frio de algum trabalho da escola. Daí estaria encrencado. Mas era ainda pior. A escola chamou a mamãe e o papai para contar que as notas das minhas lições de casa tinham melhorado tanto que iam me colocar em uma turma avançada. Bom, tenho certeza de que o Frio vai curtir fazer uns trabalhos mais desafiadores. Só que ele não vai estar lá para me ajudar nas provas. Então, a não ser que eu dê um jeito de enfiar o Frio dentro da sala comigo, nunca vou passar de ano. Quando a mamãe e o papai chegaram em casa, ela falou que a gente precisava comemorar a boa notícia. Obviamente, isso significava ir de novo até a sorveteria moda antiga. Eu já estava cansada de passar quase todas as noites no lugar onde o Roderick trabalhava. E acho que o vovô também. Ele disse para a mamãe que o sorvete fazia suas gengivas doerem e que ia ficar em casa dessa vez. Tentei usar a mesma desculpa, mas a mamãe estava determinada naquela comemoração. Só que quando chegamos lá, não encontramos o Roderick em lugar nenhum. O gerente contou para a mamãe que ele nem tinha aparecido para trabalhar. Isso fez a mamãe entrar em pânico. Voltamos para o carro para procurá-lo. Circulamos por toda parte e finalmente encontramos o Roderick caminhando pelo acostamento da Via Expressa. Quando paramos, o Roderick entrou e explicou tudo. Ele contou que a Via Expressa estava congestionada e, com isso, ia se atrasar para o trabalho. Então ele passou para a faixa solidária, que estava andando bem mais rápido. Mas para usar a faixa solidária, é preciso ter pelo menos 2 pessoas dentro do veículo. Então o Roderick colocou o velho Tobias sentado no banco do passageiro. Mas ele deu azar, e um policial com olhos de lince mandou a van encostar. O policial não achou a menor graça, e o Roderick levou uma multa de 100 pratas. O policial ainda achou um monte de coisa errada na van, como uma lanterna quebrada e a inspeção veicular vencida. Depois disso, o policial mandou guinchar a van, e o Roderick ficou a pé no meio da Via Expressa. Isso transformou num alvo gigante para crianças, que estavam presas no congestionamento. A mamãe pediu para o papai levar a gente para casa, para ela pôr a fantasia do Roderick na máquina de lavar. Mas quando entramos na nossa rua, tinha carros estacionados dos 2 lados. Havia carros parados até no nosso jardim, o que era bem estranho. O papai teve que parar o carro bem no fim da ladeira e subimos a pé até em casa. Quando finalmente chegamos, dava para ouvir um baita som saindo da casa. Abrimos a porta e demos de cara com a festa bombando. Nos infiltramos pela multidão até encontrar o vovô. Ele estava lá nos fundos de boa na banheira de hidromassagem. Pelo que deu para ver, estava curtindo como se não houvesse amanhã. O papai expulsou todo mundo de casa, o que demorou um tempão, já que aquele pessoal não tinha a menor pressa de ir embora. Quando a casa ficou vazia, o papai caiu matando em cima do vovô, por ter feito uma balada. O vovô argumentou que não foi uma coisa planejada. Disse que ia chamar uma das mulheres que conheceu pelo site de relacionamentos para ver um filme, mas clicou sem querer enviar para todos os contatos. Daí todo mundo resolveu aparecer ao mesmo tempo. O papai ficou muito bravo, mas pelo jeito era difícil pensar num castigo para o próprio pai. O jeito foi colocar o vovô no cantinho da disciplina. Mas a gente bem que podia ter sido mais eficiente ao expulsar as pessoas da festa. Ainda tinha umas perdidas no quarto do Manny, que só deram as caras depois de garantir que a barra estava limpa. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana. Bons tempos! Então fique ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.